Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no ANAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre internet e as suas tecnologias. Ah, professor, o que vai ser essas tecnologias? Nós iremos falar sobre a intranet, a extranet e também falaremos sobre computação em nuvem, também chamado de cloud computer, tá? Beleza? Então, vamos entender o que é internet, primeiramente. Gente, bem tranquilo, rápido e prático. Internet é um conjunto de redes interligadas, tá? Na aula passada a gente falou sobre redes de computadores, beleza? E aí eu quero passar um macete para vocês aí. Bom, qual que seria esse macete, professor João Kleber? Para que exista uma rede, eu tenho que ter 2 computadores no mínimo, certo? E aí o que você precisa saber? Para existir uma rede, eu não sou obrigado necessariamente a ter acesso à internet. Agora, quando eu tenho uma internet, eu sou obrigado a ter uma rede. Então, ó, pegadinha de concurso público aí. Uma internet não depende de uma rede. Claro que não. Por quê? Porque a definição da internet já é isso, um conjunto de redes interligadas. Da onde que vem isso, professor? É o seguinte, ó. Inter vem de interligadas e net vem de rede, então redes interligadas. Então, para que exista a internet, eu preciso que as redes estejam interligadas. E aqui tem um exemplo bem prático no nosso desenho. Aqui nós podemos ter várias redes, né, espalhadas pelo mundo, que através da internet conseguem estabelecer comunicação. Beleza? Então, conseguimos compreender então aí que internet é um conjunto de redes interligadas. E para que exista a internet, eu preciso de ter redes. Beleza? Tranquilo? Então, vamos entender agora como que se dá o funcionamento da internet. O funcionamento da internet se dá através dessa ilustração aqui, gente. A primeira ilustração seria o PC, mas eu poderia muito bem estar utilizando, por exemplo, uma Smart TV, eu poderia estar utilizando um tablet, tá? Então aqui eu posso ser qualquer dispositivo de rede em si, tá? Dispositivo de rede. Esse dispositivo, ele vai entrar em contato com o seu provedor de acesso à internet. Aí, por exemplo, se ele estiver utilizando banda larga, né, ele vai precisar da telefonia. Se ele estiver utilizando satélite, vai ser da sua empresa de satélite, né? Se for a rádio, a mesma coisa, né? Uma vez que o provedor, né, liberou o acesso, esse provedor ele vai entrar em contato com o backbone. E aí eu quero que vocês gravem isso aí. Backbone é a central da internet, tá? O que é o backbone? É onde passa todos os dados, todos os arquivos, independente aonde você esteja, né? E aí até que aconteceu no ano de 2013, que ficou muito comentado, o caso do Edward Snowden, né? Que ele contou que os Estados Unidos monitorava, né, todas as atividades de outros países. Como que ele monitorava? Porque os Estados Unidos, através da Agência Nacional de Segurança deles, interceptava o backbone. Porque o backbone, né, da internet fica localizado nos Estados Unidos da América. Beleza? Então, por isso que eles tinham acesso a toda e qualquer informação. Porque eles interceptaram, né, o backbone. E, consequentemente, eles tiveram acesso às informações de forma privilegiada. Mas vamos seguir o funcionamento da internet. Então, eu quero abrir o Facebook, vou solicitar o meu provedor de acesso. Meu provedor de acesso autorizou. Vou chegar no backbone, que é uma central, onde que vai organizar, né? E aí, essa central vai verificar o seguinte: o servidor do Facebook está localizado, vamos supor, nos Estados Unidos. Então ele vai buscar acesso à informação, vai buscar o meu perfil e ele vai fazer o processo inverso. Ele retorna a informação para o backbone retorna para o provedor e o provedor traz para mim no meu computador. Tudo isso em questão de milésimos de segundo. A gente não percebe isso, tá? Mas toda vez que você solicita alguma coisa, tem todo esse tráfego, todo esse ciclo a ser feito. Então, o computador solicita para o provedor autoriza, entra em contato com o backbone vai verificar onde a informação está hospedada, localizou a informação, retorna até chegar no usuário. Toda vez, toda e qualquer ação que você utiliza através da internet, segue esses passos a passos aí. Beleza? Bom, e aí, o que vocês precisam saber, né? Eu falei na aula de rede de computadores, né, na aula anterior, que protocolos é um tipo de linguagem em que todos os computadores entendem. É como se fossem regras, né?
E aí, essas regras, agora a gente vai começar a falar quais são as principais. Por exemplo, eu citei que protocolos é como se fosse a Constituição Federal, né? Humanamente, por exemplo, para um advogado é impossível ele decorar todas as leis, mas existem leis que eles precisam saber porque sempre vai cobrar, né? E aí, da mesma forma que o advogado precisa saber essas leis bases, né? Vocês, para passar no concurso público, têm que saber os principais protocolos que cobram em concurso público. E aí vocês precisam saber o seguinte, que existem 2 protocolos que permitem você navegar na internet, né? É o HTTP e o HTTPS. Aí você me pergunta, professor, para que existe 2 coisas para fazer a mesma coisa, né? E aí eu vou te responder o seguinte, né? Se o ser humano fizesse todas as coisas para o bem, não haveria necessidade disso. Mas infelizmente nós temos pessoas que agem de má fé, né? E aí o que aconteceu? As pessoas, os cientistas, né, voltados para a parte de rede de computadores, teve a necessidade de criar um protocolo que permita dar segurança, dar credibilidade para o usuário. Então, quando você vai navegar, né, e até uma dica que eu faço para vocês, e você vai utilizar informações pessoais, tais como CPF, RG, número de cartão de crédito ou fazer uma operação bancária, você tem que utilizar o protocolo HTTPS, porque esse protocolo permite visualizar as informações de forma segura. Então, vai dica para vocês, se cair na prova de concurso público, é o tipo de navegação na internet que permite que eu navegue de forma segura. Qual o protocolo que eu tenho que utilizar? HTTPS. É um protocolo na internet que permite navegar na internet, mas não traz segurança. É o que? É o HTTP. Beleza? Então, HTTP e HTTPS, os dois têm a mesma função, que é visualizar as páginas da internet. Só que tem uma diferença crucial entre os dois, né? Que um é seguro e o outro não. Aí você me pergunta o seguinte, professor João Kleber, todo site tem que utilizar o protocolo HTTPS? Não, galera. Aí você fala assim, mas como é que eu vou navegar seguro na internet? É o seguinte, quando você utiliza o protocolo HTTPS, é da mesma forma que você estivesse utilizando, por exemplo, né, um cartório para certificar uma autorização sua. Ah, como assim? Quando você tem um protocolo HTTPS, existe uma AC, né, uma empresa por fora, que está falando o seguinte, esse site é confiável, você pode navegar tranquilamente. E isso gera custo, né? Então, em todo site não precisa ser HTTPS, somente, né, todavia, se ele cobrar de você informações pessoais, informações bancárias, aí sim ele tem que ter HTTPS. Por quê? Se alguém tiver acesso ao seu código do cartão, ou se alguém tiver acesso, por exemplo, ao seu CPF, ele pode fazer muitas coisas, né? Então, toda vez que você interage com o site, o que é interagir? Fornecer informações, o protocolo tem que ser HTTPS. Agora, se é, por exemplo, um site de pesquisa, um site de consulta, onde você não vai inserir esse tipo de informações, pode utilizar HTTP, porque você não vai entrar com dado relevante à sua pessoa, né? Ou às suas contas bancárias, né? Ou informações bancárias, então não há necessidade de ter HTTPS. Beleza? Então, entendemos 2 protocolos importantíssimos da internet, né? E a gente vai ver mais outro, tá? Qual que é o outro que sempre cai em concurso público? O FTP. Tá? O que é o protocolo de FTP? É um protocolo de transferência de arquivos. Por exemplo, você quando vai abrir, por exemplo, uma internet, você não vai fazer um download, né? Lembrando, eu não sei o que é download não, professor. Download, simplesmente você vai baixar um arquivo. Só que você, por exemplo, pode enviar um arquivo numa rede social, por exemplo, vou enviar uma foto para um amigo meu que está no Japão, né? Então, eu vou fazer um upload. O que é um upload? Você vai subir o seu arquivo. E quem gerencia isso é o FTP. Certo? Então, quem faz o gerenciamento de transferência de arquivos, tanto para envio para recebimento de arquivos, né, é o FTP. Ele que controla o download e o upload. Beleza? Então, isso cai em concurso público e vocês têm que saber sobre isso. Beleza? O próximo protocolo que sempre cai em questão de provas, né, de protocolos da internet, é o SMTP. O SMTP é questão de envios de e-mails. Por exemplo, vamos supor que caiu o seguinte,
o analista, né, ou o técnico de informática da empresa tal, visualizou que as pessoas estavam perdendo muito tempo na empresa, perdendo produtividade, porque viviam mandando e-mails, né? E aí o que acontece? Eu quero bloquear, por exemplo, que as pessoas enviem e-mails, né? E aí então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que bloquear um protocolo chamado SMTP, porque é esse protocolo, né, que permite que você envie e-mails, beleza? Então, entendemos o conceito aí de internet, que é um conjunto de redes interligadas, né, na qual você pode fazer inúmeras aplicações, o uso de rede social, uso de e-mails, né, uso de transferência de arquivos, e aí a gente tem que estar preparado para a questão desses protocolos, né, que eles cobram, que é o HTTP e o HTTPS, que permite navegação na internet. Qual que é a diferença? Só lembrar do S, o S-Security, que seria segurança, né? E aí nós temos também outros dois protocolos muito importantes que caem em prova, FTP, transferência de arquivos, e nós temos também o SMTP, que é o protocolo de envio de e-mails. Beleza? Entendemos, agora a gente vai entender como que funciona a internet, tá? Bom, gente, vamos entender como que funciona a internet em si. Primeiro, o HTTPS, acabamos de ver, que simboliza, né, que esse site, que é o site nosso, né, da LAC Concursos, ele é um site seguro. Ah, professor João Kleber, como que eu sei que é um site seguro? Porque ele está utilizando o protocolo HTTPS, beleza? Depois dessa informação do HTTPS, vem essa informação aqui, www. Toda vez que tiver o www, significa que você está na internet. Ah, professor, então toda vez que eu digitar www significa que eu estou na internet? Sim, porque www significa World Wide Web, rede de alcance alcance mundial. Então, toda vez que tiver www, eu sei que é World Wide Web, que significa rede de alcance mundial. E aí, vamos entender uma coisa. Depois vem um ponto. Deu ponto, vem isso aqui, ó. LAC Concursos, tá? Isso aqui se chama nome de domínio, tá? Isso cai em concurso público, tá? O que é um domínio, professor João Kleber? É um endereço na internet. Por exemplo, LAC Concursos tem corretamente o nome do domínio igual. Só que já caiu em prova de concurso público. Pegadinha. Por exemplo, eu vou utilizar o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil tem como domínio bb.com.br. Certo? E BB é o nome do Banco do Brasil? Não. Então, não necessariamente eu sou obrigado a colocar, né, o nome da minha empresa igual o nome do domínio. Primeiro que eu tenho que verificar se tem disponibilidade. Então, pegadinha de concurso aí. Não é porque o nome da minha empresa é LAC Concursos, por exemplo, que eu vou colocar, por exemplo, como LAC Concursos no meu domínio. Eu poderia muito bem colocar o seguinte, lac.com.br. Beleza? Então, fiquem atentos aí. .com. O que é o .com, gente? É o tipo... Deixa eu apagar o www, que vocês já entenderam quem acessa a internet, né? O que seria o .com? O .com ele vai fazer referência que tipo de domínio é. Tá? Que tipo de domínio é. E a gente vai ter um slide que eu vou falar para vocês quais são os principais domínios, tá? Então, calmem aí que eu vou explicar melhor mais lá na frente. E o BR aqui, né, vai falar sobre a nacionalidade. Então, se é BR é o quê? Brasil. Se é PT, né, Portugal. E assim em diante. Então, isso aqui é você entender como é que funciona o endereço na internet. Então, aqui a primeira coisa que vai falar qual que é o protocolo que está sendo utilizado, né? Ou vai ser o HTTP ou o HTTPS. Lembrando que se for HTTPS ele é seguro, né? Depois ele vai estar www, que significa que você está na internet, porque www significa World Wide Web. Perfeito?
Uma vez que a gente entrou no www, vai ter o nome do domínio. O que é o nome do endereço? Perdão, o que é o nome do domínio? É o endereço em si do seu website, tá? E aí, lembrando, não é porque o nome da empresa se chama LAC Concursos, né, que eu vou ter esse nome de domínio. Aí vai depender se tem a disponibilidade ou se você também quer colocar esse nome. O exemplo que eu dei, citei bem tranquilamente, que é o do Banco do Brasil, que é bb.com.br. Depois que você, né, colocou o nome do domínio, você vai falar o tipo de domínio que você quer, que nós vamos ter um slide só falando sobre os tipos de domínio, né? E por último, no final da URL, né, você vai ter a nacionalidade do site em si. Beleza? Então, já que eu falei sobre o tipo de domínio, a gente vai entender agora. Isso cai em concurso, tá, gente? Quais são os tipos de domínios que existem? Por exemplo, se eu tivesse o domínio LAC, né? Como na verdade eu tenho, né? lacconcursos.com.br. Eu estou falando que esse tipo de domínio é comercial. Por exemplo, vamos falar do Exército, né? Ou da Polícia Civil, por exemplo. Vamos imaginar que seja a Polícia Civil de Mato Grosso. Eles poderiam ter um site chamado www.policiacivil.mt.mil.br. Porque mil significa militar, tá? E edu, né? Por exemplo, vamos pegar uma instituição aí, por exemplo, ufmt.edu, né, .br, ou podemos pegar unic.edu.br, porque eu sei que é uma instituição educacional, né? Gov, por exemplo, prefeituras ou o próprio órgão público que vocês vão passar, se Deus quiser, né? Governamental. Beleza? Repeti Edu aqui, cancela. Net. Net seria aplicações para a internet, tá? Para internet. Beleza? E INT, professor João Kleber. INT é internacional. Então, a gente viu aqui, né? Faltou um que é bem interessante. Eu acredito que eu devo ter esquecido aqui. Org, que cai em concurso público. Falha minha aí. Org é organizacional. Beleza? Então, esses são os principais, né, tipos de domínio. Então, quando você visualizar lá no endereço, na URL, se estiver falando .com, você já automaticamente já sabe que é referente a comércio. Se tiver edu, educacional, militar, int, internacional, gov, governamental, né, org, organizacional e assim em diante. Beleza, gente? E aí, a gente vai entender agora o conceito de intranet. Né? Vimos que para você entender bem intranet, vocês têm que estar absorvido o conceito de internet. Então eu vou relembrar aí para vocês melhorarem a absorção de conhecimento. Internet é um conjunto de redes interligadas, então mundialmente você pode trocar informações, beleza? E o que é intranet? Intranet é você delimitar um determinado público. Então, não todo mundo vai ter acesso àquela informação, apenas um público. Então, o que seria a intranet? É um espaço restrito a um determinado público. Então, o que eu preciso gravar para alcançar êxito na prova de concurso público? Internet é geral, é todo mundo, é um conjunto de redes interligadas, né? E aí o que acontece? A intranet é um determinado público. Beleza? E aí, para você facilitar o entendimento, grave. A internet é uma rede WAN. E a intranet? Grave isso aqui, ó. LAN. Porque LAN você sabe que é local. Nem todo mundo tem acesso, tá? Então, utilizado para compartilhamento de informações restritas. Geralmente utilizado em servidores locais, instalados na empresa somente. Beleza? Então, internet é um conjunto de redes interligadas, né? E intranet seria como se fosse local, só delimitado para um determinado tipo de público. Beleza? Tranquilo? E aí o próximo conceito que nós vamos aprender, galera, é o extranet. Tá? Professor, que é isso? Eu nunca ouvi falar na minha vida, tá?
E aí eu vou passar um macete que vocês vão lembrar pro resto da vida de vocês. Extranet eu apelidei, né, como elo. Elo de quem? Ele é o elo da LAN com, né, a WAN. Como assim, professor João Kleber? O que acontece? Isso aqui é a empresa. Vamos supor, né, que o seu chefe, né, o superintendente do órgão, né, ele está numa viagem, vamos supor, no Japão, e ele precisa acessar, né, os arquivos do órgão para tomar uma decisão, né? E aí o que acontece? O que ele vai fazer? Ele vai acessar uma extranet. O que é essa extranet? É uma rede, né? É onde você consegue acessar de um outro local do mundo, de uma outra intranet, através da internet, a sua rede, de forma segura. Então o que seria a extranet? É um elo, né, entre duas intranet. Então você está no outro local do mundo, né, e você consegue ter acesso aos seus arquivos. Beleza? Então essa é a ideia de extranet, tá? E você consegue visualizar o arquivo da sua empresa em si, né, ou do órgão que você está apto, né, de forma segura. Então o extranet, né, ele permite isso, gente. Ele permite a ligação entre a rede WAN e a rede LAN. A rede WAN, você sabe que tem uma cobertura mundial, e a rede LAN seria local, é algo restrito, que seria uma intranet. Beleza? Então a gente entendeu aí mais um conceito interessante da internet em si. Beleza? Bom, agora a gente vai falar de uma tecnologia que não está caindo em concurso, né? Eu sempre falo, despenca, tá? Bom, o que é esse conceito, professor? O conceito é a computação em nuvem. Essa tecnologia também é chamada de cloud computing, né? É um conceito que faz referência a uma tecnologia que você vai salvar, né, os seus arquivos, as suas aplicações ou serviços em um local aonde está a sua empresa. Por exemplo, né, a LAC, por exemplo, tem uma filial em Cuiabá, numa situação, né? E aí o que acontece? Eu como professor vou salvar meus arquivos na nuvem. E então esses arquivos não vão ficar salvos em Cuiabá, vão ficar salvos em um outro local, né? E aí, para que vocês consigam compreender bem essa ideia, eu vou, infelizmente, ter que falar de uma tragédia que aconteceu em 2001, né? Que foi o quê? O caso das Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos. A computação em nuvem até aquele ano não era tão difundida como nos dias hoje. Por que ela ficou difundida a partir dessa tragédia? Porque o que aconteceu é o seguinte, gente, para quem não sabe da história, né, as Torres Gêmeas era como se fosse a cereja do bolo, né? Como assim cereja do bolo? Todo mundo tinha um escritório nas Torres Gêmeas. E aí como é que funcionava até naquela época? Você tinha, por exemplo, vamos pegar as Torres Gêmeas aqui, né? Eu tinha um andar que era voltado para o atendimento, e o outro andar que seriam os meus data centers. Professor, não sei o que é data center. Data center é a central de dados, onde fica armazenado todos os dados da empresa. Quando o avião veio, né, o que aconteceu? Quebrou tudo, né? Tudo foi destruído. E aí, consequentemente, as empresas vieram à falência. Muitas pessoas perderam a sua vida. Não só também aconteceu casos de pessoas se suicidarem, porque na informática não tem um achismo, né? Ou é ou não é. E aí a computação em nuvem surgiu dessa ideia mesmo, infelizmente, dessa tragédia que começou a difundir realmente. Então, o que seria a computação em nuvem? Você está em um local, né? Você está alocado ali, igual o exemplo a LAC Concursos, mas as nossas aulas, os nossos materiais não ficam alocados em Cuiabá, ficam alocados num provedor. Esse provedor pode estar em São Paulo, pode estar em Brasília. Se caso, Deus me livre, aconteça alguma coisa aqui em Cuiabá, não vai interferir, por exemplo, né, nos arquivos que vocês estão vendo, nessa aula que vocês estão vendo. Por quê? Porque os nossos arquivos não estão armazenados fisicamente, eles estão virtualizados, né, eles estão em um outro local. Então essa é a ideia de virtualização. Lembrando que a virtualização, né, você pode ter acesso a qualquer lugar do mundo. Por exemplo, as aulas da LAC Concursos, né, você pode ter acesso na China, no Japão, nos Estados Unidos, né, no Ceará, no Pernambuco, em Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, em qualquer lugar, independente dos dispositivos. Você pode ter acessar por servidores, você pode acessar por um computador, por um celular, por um tablet, por uma Smart TV. Então, esse é o bacana da ideia da computação em nuvem. Além de você salvar os arquivos, né,
em um local diferente, você pode ter vários dispositivos, independente de qual é, desde que você tenha acesso à internet. Tá? Uma coisa importante que cai em concurso público, pelo amor de Deus. Você está armazenando um arquivo na nuvem? Tá, mas você precisa de uma coisa chamada internet. Pelo amor de Deus, você não consegue trabalhar ou fazer um serviço de computação em nuvem. Você não tem acesso à internet, porque você tem um outro local, né? Um outro local que pode estar, por exemplo, em outro país. E a gente lembrou que para a gente ter uma rede WAN, que seria a internet, eu tenho que ter esse acesso, né? Então, para que funcione a computação em nuvem, eu dependo da internet, porque o servidor em si não está armazenado, né? As informações não estão armazenadas no meu computador, eles estão armazenados na estrutura da internet em um outro local, beleza? Então fiquem atentos aí, porque, por exemplo, já caiu em prova que a base da computação em nuvem são servidores, não é um servidor. Eu preciso de ter acesso à internet, tá? Fiquem atentos, por favor, beleza? E aí, olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.